Olá, meus irmãos, estamos aqui em mais um devocional. Espero que desta vez consiga postar cedinho aí no domingo, porque este domingo muitos irmãos em Cristo estão separando a manhã deste domingo para jejum e oração em favor da nossa pátria, em favor da nossa nação. E eu quero destacar aqui as palavras buscar e receber. O próprio Senhor Jesus nos ensina a respeito disso na oração. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. E eu quero ler o versículo de 2 Crônicas 7,14, que diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este é um texto muito lembrado quando se fala a respeito de orar e orar em favor da pátria. Mas eu creio que muitos, ao citarem este versículo, ao meditarem nesse versículo, ao orarem em favor da pátria, estão, de certo, apenas visualizando ou centrando a sua visão em receber bênção para a pátria local. E esquece-se aqui que existe uma condição. Podemos dizer que aqui tem uma oração condicional. Está condicionada a algo que o homem deve fazer, algo que o povo deve fazer. E, na verdade, toda oração ela tem essa condição, na verdade. O salmista diz: se eu, no meu coração, atender à iniquidade, o Senhor não me ouvirá. E aqui neste versículo nós encontramos aqui a condição. E na verdade, na primeira parte diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar? Algo que acontecia em muitos momentos da nação de Israel era o povo ser despertado em relação à sua vida de pecado e afastamento do Senhor. A nação ela era avisada através do profeta, era alertada através do profeta que era colocado ali como homem de Deus. E esse homem ele tinha responsabilidade também de chamar a atenção do rei, do líder daquela nação. E desta maneira, quando havia um verdadeiro arrependimento, o rei rasgava suas vestes, deitava no pó e na cinza e levava todo o povo a um jejum e a uma oração. Então havia o que de fato? Uma humilhação, ou seja, se humilhavam diante do Senhor, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo as suas atitudes erradas e desta maneira, rasgando as suas vestes, deitando no pó e na cinza, estavam se humilhando. Esta é uma das situações que fazem parte exatamente desta condição que o Senhor espera quando há uma verdadeira oração, se humilhar. Mas aqui diz também, e orar. Após a humilhação, o reconhecimento de ser pecador e não merecedor da graça de Deus, aí sim nos voltamos para a oração. Dirigir as nossas palavras ao Senhor, aquele que pode perdoar o nosso pecado, nos ajudar a praticar o que é correto e lhe agrada e apresentar a petição. E nesta situação aqui, uma oração em favor da pátria, em favor da nossa nação. Então aqui o orar diz, orar e buscar a minha face. Mas além da humilhação e da oração, diz aqui, e se converter dos seus maus caminhos. Meus irmãos, nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. É claro que quando havia esta humilhação, havia esse jejum de uma nação, a nação de Israel, era o povo concordando em atos pecaminosos, em não seguir e adorar o único Deus verdadeiro, as suas práticas religiosas erradas, o afastamento do princípio da palavra de Deus, mas nós sabemos bem que como cristãos nós devemos também nos converter, olhar para dentro de nós, ver a pecaminosidade que há no nosso coração, confessar aquele nosso pecado ao Senhor e se converter, ou seja, dar a meia volta, mudar a direção. Se estávamos caminhando para o pecado, agora nós vamos caminhar na direção do Senhor.
Porque do contrário, como é que nós podemos e queremos receber as bênçãos que o Senhor tem para nós? Então sabemos que um povo pode pecar coletivamente, mas nunca se exclui os pecados individuais. Existe uma condição, e a condição de um coração que pode ser ouvido pelo Senhor é um coração arrependido dos seus pecados, é um coração que se humilha diante do Senhor, é um coração que está pronto a orar ao Senhor, demonstrando que houve uma conversão, uma mudança de vida. Mas, e o receber? O receber vem após isto. Aqui diz, então eu ouvirei dos céus, olha só, primeira coisa importante, o Senhor vai ouvir as orações. Lembra o que eu falei? O que o salmista diz? Se eu no meu coração atender à iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Agora, se eu confesso o meu pecado e abandono, o Senhor diz, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Ninguém pode perdoar senão Deus. Ninguém pode perdoar o coração pecaminoso do homem senão Deus, através de Jesus, que derramou seu sangue na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E a Bíblia diz que confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Mas ainda diz aqui, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui está tratando, volto a dizer em primeiro lugar, de uma condição colocada em primeiro lugar para o povo escolhido de Deus, para a nação de Israel. Mas eu concordo aqui plenamente com muitos comentaristas, que têm afirmado que isso aqui é a expressão de uma bênção nacional. E, em primeiro lugar, nação de Israel, mas todas as nações, todos os povos que confessam Jesus como seu Senhor e que se humilham diante do Senhor e que buscam a face do Senhor em oração, certamente estão incluídos nesta bênção colocada aqui. Ou seja, os princípios para a restauração e os meios pelos quais uma nação pode alcançar as bênçãos do Senhor estão colocados aqui. Então vamos fazer isto neste domingo pela manhã, vamos orar juntos, vamos orar pela nossa pátria, pela nossa nação. Algum tempo atrás, em um dos devocionais, nós oramos pelas autoridades, nós oramos por aqueles que estão revestidos dessa autoridade que vem do Senhor, pela conversão deles, pela sabedoria que vem de Deus, mas nós precisamos também orar novamente pela nossa pátria. Esse período de pandemia, as enfermidades, a necessidade que as autoridades têm de ter a sabedoria do alto para conduzir a nação, mas nós sabemos, se a mão do Senhor não estiver aí sobre para guiar, os homens não conseguirão obter êxito. Mas graças a Deus nós confiamos em um Deus que é poderoso, um Deus que pode fazer grandes coisas, e nós estamos unidos em oração, mas sem esquecer, em primeiro lugar, da nossa confissão do nosso pecado, de humilharmos diante do Senhor individualmente, para aí sim orar coletivamente também em favor dos pecados cometidos aqui como nação. Que nós, como igreja, a partir de hoje, a partir desse ano, a partir deste momento que nós nem esperávamos passar, venhamos a ter uma plena consciência da grande responsabilidade que temos como verdadeiros cristãos. Orar mais, pregar o Evangelho e fazer a vontade de Deus. E rogar ao Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Oremos. Querido Deus, nos colocamos diante do Senhor, não porque podemos fazer isto, porque somos capazes, porque temos o direito, não. Nós fazemos isso porque reconhecemos que é por intermédio de Jesus. Jesus é o nosso mediador, é o nosso Salvador. E queremos, ó Pai, em oração, nos humilharmos diante do Senhor, reconhecendo a nossa pecaminosidade, o nosso distanciamento como cristãos da Tua vontade. Temos sido pecadores, ó Pai, desobedientes aos mandamentos que o Senhor nos traz na Sua palavra, para nós como igreja intercedermos pela nossa nação, orarmos pelas autoridades, e nós perdemos tempo discutindo bobagens, fazendo bobagens,
e não aproveitamos para orar, para alcançar almas perdidas, para interceder pela nossa pátria. Mas nós queremos, ó Pai, hoje, rogar a Tua graça, o Teu favor sobre a nossa pátria, sobre a nossa nação, essa enfermidade que está ceifando e tem ceifado vidas, Senhor, e vidas que ainda não têm a salvação em Cristo Jesus, e isso deve ser vergonhoso para nós como cristãos, porque tivemos muito tempo até aqui para evangelizar, para aproveitar os meios que temos para levar este evangelho que aponta a salvação em Cristo Jesus, e não temos feito isso. E nós oramos, Senhor, pela nossa pátria, as crises que estão batendo a porta, a crise econômica. Pai, dê sabedoria às autoridades deste país para governar com sabedoria. E, acima de tudo, reconhecer que há um Deus no céu, ao qual nós devemos nos submeter à sua vontade. Rogamos, Senhor, a Tua graça, o Teu favor e o Teu favor sobre o Seu povo, crendo que é desta maneira, como diz a Tua palavra, que Tu podes sarar a sua terra. Nós oramos confiante em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe e um domingo abençoado para todos nós. Deus abençoe.